Olá, amigos! Nós vamos dar continuidade no nosso estudo só para entendermos a finalização, na ordem cronológica, o que aconteceu na história bíblica relacionada aos princípios de governo na Bíblia. Então, nós vimos no estudo número 1 de que houve a época dos patriarcas e profetas, e Deus se relacionava com um certo povo que ele escolheu estar com eles, governar sobre eles. Depois houveram juízes para facilitar o governo, foi quando aquele povo se rebelou e pediu um Deus, porque queria copiar o costume das nações vizinhas, as quais Deus não havia escolhido para estar com elas, as quais estavam com o coração distante de Deus. E aí, deste momento em diante, nós vimos que tudo degringolou e vimos a origem de vários problemas que existem hoje. Então, o que aconteceu com aquele povo que tinha os seus reis, aquele povo de Israel, aquela nação, Israel que havia adorado ao Deus Criador livremente por muitos anos? O que houve? Ela passou a ser invadida pelos caldeus, que era um povo muito cruel, e ela se tornou escrava deste povo. Então, não pôde mais adorar ao Deus do céu, ao Deus Criador, que ela adorava livremente por muitos anos. Depois, o governo passou para os medo-persas, e depois para os gregos, e depois para Roma Imperial. Foi quando houve a época de Jesus Cristo, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo. E eu mencionei no estudo número 1 o que aconteceu com o imperador Constantino no século 3 depois de Cristo. Então, nós vimos hoje como a situação se encontra. Até hoje, o povo de Deus foi disperso e hoje nós temos um poder, um governo que realmente, como nós vimos também nos estudos anteriores, não segue a transcrição do caráter de Deus, nem a lei moral de Deus. E temos vários problemas que são consequências do afastamento do homem de Deus. Então, como eu disse, e como Jesus desabafou ali olhando para Jerusalém, o quanto que ele quis reunir aquele povo como galinha reúne os pintinhos, mas infelizmente ao longo da história nós vimos os pintinhos se perdendo, alguns sendo mortos por leões, por ursos, outros sendo afogados, e sobra apenas 2 ou 3 pintinhos, ou seja, o povo que é fiel a Deus, que se mantém fiel a Deus e humilde de coração, contrito para poder adorar a Deus de maneira sincera, de maneira verdadeira e ser transformado por Ele, é uma minoria, sabe? Toda a história da Bíblia relativa aos princípios de governos bíblicos, os princípios de governo dados por Deus, nós vimos isto sempre. Deus escolheu estar com um povo através de pessoas que se achegaram a Ele, que mostraram frutos de um coração humilde, um coração contrito, que quer servir ao Deus Criador, que quer honrar o seu Criador, e Deus se aproximou a essas pessoas. Mas sempre que esse povo foi crescendo muito, o que aconteceu? Os pintinhos foram se dispersando, E Jesus se lamenta olhando para Jerusalém, e ele se lamenta hoje também. Como eu quis reunir vocês, como a galinha reúne os pintinhos, mas infelizmente o que existe de pessoas fiéis a Deus realmente são apenas 2 ou 3 pintinhos, não é a grande maioria. Então, que nós possamos guardar esses princípios no nosso coração, que vimos ao longo da história da humanidade, através do relato bíblico, dos patriarcas, profetas, reis, depois da era apostólica, o nascimento, a morte de nosso Senhor Jesus Cristo, a era apostólica, e até o dia de hoje. Então, que essa análise tenha sido útil para você e para mim também, para que nós possamos conhecer esses princípios, tê-los guardados dentro do nosso coração e aplicarmos, e assim também demonstrarmos, brilharmos para outras pessoas também. Então, se for preciso, assista novamente o 1 e o 2, fixe esses princípios na mente, busque sua Bíblia, busque fazer um plano de leitura bíblica um pouco por dia.
na ordem cronológica, e assim você vai ter tudo isso fixado na mente, eu e você, para que possamos estar preparados. Para quê? Para o governo de Deus, que logo está vindo, a volta de Jesus Cristo, que é o governo que vai ser estabelecido, como eu já disse, da profecia da pedra, que é atirada não por mãos humanas. Então é o governo que será estabelecido, que resolverá todo o problema da humanidade. Que Deus te abençoe.